Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixa um like, se inscreve, compartilha e bora lá. Bom, o tema de hoje é: saia dos lugares que não te pertencem antes que você comece a se machucar desnecessariamente. E por que que eu trouxe essa visão, essa reflexão nesse vídeo de hoje? Foi por uma situação que aconteceu na minha vida e que eu comecei a perceber o quão importante é a gente estar próximo da nossa alma, para a gente conseguir escutar, né, o que ela está nos falando. E o que aconteceu que me levou a refletir sobre isso? É o seguinte, um tempo atrás eu estava trabalhando, né, num lugar, e assim, às vezes eu sentia que aquele lugar não era pra mim, por alguns motivos, sabe? Às vezes tentava encontrar ali uma razão, tentava encontrar ali um objetivo, mas era muito difícil eu encontrar ali um objetivo, né, de mais longo prazo, uma situação que pudesse me garantir. Não acho que vai ter garantia nunca, mas assim, me desse uma segurança de falar, cara, eu acho que eu realmente estou no lugar certo. E então eu comecei, né, e quando a gente tem esse questionamento se a gente está no lugar certo, né, não quer dizer que é o lugar que é fácil, mas é o lugar certo. A gente começa a se questionar muito, entendeu? A gente começa a se colocar numa posição de dúvida constante. E se tem uma coisa que ativa o cortisol, que ativa, né, os neurotransmissores do estresse no corpo, é o sentimento de dúvida constante. Quando você vive, né, quando essa semente ela germina dentro de você, é muito difícil você conseguir controlar ela. Porque a partir do momento que você não tem segurança de propósito, de visão, de perspectiva num lugar, isso vai começar a te corroer. Porque você vai falar, mano, eu tô desperdiçando meu tempo aqui, eu tô, sei lá, tentando fazer uma parada aqui que não tá indo pra frente, ou tipo, não vai ser exatamente o que eu quero. Então, todo o seu trabalho você começa a pôr em dúvida todo o seu trabalho ali. E aí vou fazer um disclaimer muito importante. Isso não quer dizer que, porque talvez você está num lugar que você não queira estar, que você não tem que fazer um trabalho bem feito. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem que fazer o trabalho bem feito em todos os lugares que você estiver. Inclusive foi o que aconteceu nesse trabalho. Hoje eu vejo os frutos que eu estou colhendo do meu serviço lá. Eu vejo os frutos que floresceram a partir do trabalho que eu fiz lá, estando em contato, tendo relacionamento com as pessoas que eu trabalhei lá. Então assim, eu vejo que o meu trabalho teve frutos, sabe? Isso é um sentimento muito importante que a gente tem que ter na nossa vida. Talvez mostre que assim, num longo prazo era o lugar errado, mas no curto prazo, ali no que eu estava fazendo, naquele momento que eu estava, né, trabalhando ali, fez sentido e era o lugar certo para o lugar, entendeu? Então fazia sentido para o ambiente que eu estava, entendeu? Mas talvez não fazia sentido para o meu projeto de vida. E isso é uma coisa que eu acho que eu precisei entender com muita clareza, né, ao longo dos meus processos de decisão, que é importante a gente separar duas coisas muito importantes, que é a gente separar o que é bom para os outros e para o ambiente que a gente está se colocando e que a gente está se doando, e o que é bom para a gente, o que é bom para a gente num longo prazo. E aí a gente tem que ter a humildade de duas coisas. A primeira, a gente entender que a gente não vai saber a resposta do que é bom para a gente de cara. Então a gente vai ter que testar um monte de coisa, a gente vai ter que se frustrar, a gente vai ter que se fuder. E esse caminho, né, é bom pra gente, né? Então, ou seja, você se frustrar no caminho para você descobrir o que você quer faz bem para você, né? Então, você conseguir descobrir que aquele não é o lugar para você, você precisa estar nesse lugar. Então, primeiro passo é essa humildade.
E segundo, né, que é um outro disclaimer muito importante, que você precisa ter essa persistência, né? Você precisa persistir ali de falar, não, beleza, vou fazer o que eu posso aqui, vamos ver onde que isso chega, porque às vezes também tem essa questão, né, de às vezes o lugar não é para você, mas talvez seja o momento naquele lugar, né? Então às vezes se você conseguir persistir por mais um pouco de tempo, talvez você consiga perceber que aquele lugar realmente não era para você. No meu caso, eu acho que eu consegui perceber nitidamente que eu tive, né, ali naquele primeiro momento a humildade de falar, beleza, eu não sei o que eu quero, tô testando, e eu tive a persistência de falar, cara, vou ir até o fim disso aqui, vamos ver onde isso chega. E aí, naturalmente, eu percebo que aquilo não era para mim, né? Aquele lugar não era para mim. Então, né, foi necessário tomar uma decisão para mudar desse lugar. Só que, para isso, eu precisei fazer um processo de reflexão, um processo de maturação dessa ideia. E aí, eu acho que é justamente isso que eu estou falando. Mas aí, voltando, né, no assunto, né, que eu comecei, que é justamente essa questão, né, da dúvida. Né? E como que a gente tem que lidar com isso e por que a gente tem que ser o mais breve, né, nessa dúvida. Porque uma dúvida que se prolonga por muito tempo, ela naturalmente começa a te afetar emocionalmente, espiritualmente e às vezes até mesmo profissionalmente. Então eu vejo que a gente tem que ter esse cuidado de ter, né, celeridade na dúvida. A gente não pode ser afobado, muito pelo contrário, eu acho que não pode ter afobação nesse processo decisório. Só que, se você posterga demais a dúvida, você cultiva em você o sentimento de estresse, você cultiva em você o sentimento de dor. Então, assim, é complicado a gente saber exatamente o momento de botar fim na dúvida e tomar uma decisão, mas a gente também tem que saber que a dúvida, ela não é o certo, sabe, assim, a gente não pode viver em dúvida, entendeu? A gente tem que ter fé, entendeu? Porque eu acho que essa é uma visão de mundo, né, da minha visão de mundo, na verdade. Porque uma vida em dúvida, ela é uma vida estressada, ela é uma vida inflamada, ela é uma vida em volta de preocupações. Enquanto que a fé, ela é, pelo contrário, uma vida de construções, ela é uma vida de encontros, de coincidências, é uma vida de possibilidades, né, de superações. Então, assim, eu acho que aí vai entrar justamente nessa questão que eu estou tentando trazer, né, do que é melhor, né, num ambiente. Você ter dúvida ou você ter fé. No final das contas, o que eu estou tentando dizer é isso, né? Eu acho que você, né, tem que procurar um lugar que você bota fé. É isso. Você tem que procurar um lugar que você bota fé, que o seu trabalho vai te encaminhar para um lugar muito maior, um lugar muito mais, né, vamos dizer assim, positivo para a sua vida, para um lugar onde você realmente vai conseguir expressar suas habilidades, né, desenvolver as suas necessidades financeiras, pessoais, emocionais, espirituais, né? Então, assim, o que eu quero trazer nesse vídeo, nessa reflexão, galera, é isso. Trabalhe num ambiente que você bote fé. Bote fé no seu futuro, bote fé na sua vida, bote fé no seu desenvolvimento. E dê fim aos ambientes que te coloquem em dúvida. Não estou falando que você tem que evitar a dúvida, não é isso. Estou falando que você tem que escolher. E aí, óbvio, vai ter momentos de dúvida até você ter a fé, com certeza. Só que tateie, caminhe, explore os lugares para você encontrar um lugar onde você bota fé. É óbvio que nessas explorações vai ter dúvida, vai ter sentimentos confusos,
Mas é muito importante que você direcione o seu processo, direcione a sua vida para algo que você bote fé, entendeu? Então a mensagem de hoje é muito clara, pessoal, não tem mistério. Encontre algo que você bote fé. Óbvio, vai ter dúvida no caminho, mas se tiver dúvida demais e esse sentimento começar a cultivar em você somente dúvida e não ter fé nenhuma, e você não acreditar na fé, né, nesse projeto lá na frente, saia, desfaça desse compromisso, porque esse compromisso você está assumindo em nome de outras pessoas, você está assumindo em nome talvez do ambiente, mas não em nome próprio. Então tenha cuidado com o ambiente que você está, escolha somente com a fé e não escolha para agradar, para satisfazer e para, né, principalmente ficar num limbo de dúvida aí, tô no lugar certo ou não tô, né? Então é isso, tenha persistência, humildade no caminho, mas ao mesmo tempo procure algo que você bote fé.